O Gente com a História de hoje vai até Sião, na Suíça, virtualmente, e vamos estar à conversa com o enfermeiro Filiberto Magalhães, meu amigo de infância. Boa tarde, Berto. Olá, Américo, tudo bem? É um Tudo prazer. bem, tudo bem. E contigo também? Tudo bem, obrigado por este convite. O prazer é todo meu, eu te agradeço. Eu ia-te pedir para que, em breves segundos, breves minutos, fizesse uma ligeira apresentação de quem és, porque quem te está a ver não sabe quem tu és. Já disse que eras enfermeiro, mas eh, és natural de onde? Estás na Suíça, mas és natural de Portugal, de quem faz? Eh, pronto. Muito bem. Ora bom, essa pergunta levava-nos já longe, quem eu sou, não é? Essa Pois, é uma pergunta, é uma pergunta muito profunda, quem eu sou. Mas, enfim, às coisas básicas. Pois eu nasci em Guimarães, na Maia, em Portugal, e nasci em 62, portanto tenho 59 anos, já me aproximo aos pouquinhos já me aproximo dos 60. é um E aninho de diferença de mim, por isso não é muito. somos praticamente da mesma A geração, geração é é mesmo, verdade. sim, sim. E é verdade que vivi a minha infância toda aí nessa terra, e depois mais tarde, já nos meus 20 e tal anos, depois de terminar o meu curso de enfermeiro, fui até Vila do Conde, apaixonei-me por aquela terra e fiquei lá a viver. Até que há uns anos atrás tive um projeto de trabalho interessante para a Suíça e emigrei. Pronto, a minha profissão é, como eu já disse, é enfermeiro, trabalho com crianças já há alguns anos e continuo na Suíça ainda, onde estou e de onde te estou a falar neste momento Neste momento, é e para verdade. quem nos está a ouvir. Uhum. Mas, Alberto, tu formaste cá em enfermagem, trabalhaste em enfermagem cá durante algum tempo e só depois é que foste para Sião. O que é que te levou até Sião? Ora bom, essa é uma pergunta muito interessante. Bom, nós temos que recuar um bocadinho até 2010, 2011, e se te bem recordas, nessa altura nós vivemos uma grande crise ainda no governo de Sócrates. Sim, que até vos E, mandavam embora, não é? Para outro país, para emigrar. ora, exatamente, pois, e nós enfermeiros também vivemos um período bastante difícil em que o nosso poder de compra, os nossos salários foram, como muitos da classe média, foram muito afetados. Enfim, não vou dizer que a minha imigração se deveu unicamente a fatores financeiros. Também estava interessado em ter um projeto diferente e surgiu este projeto. E com a idade que eu tinha na altura, já há quase 50, achei que era uma oportunidade que eu não devia perder e pronto, e meti-me nesta aventura até aos dias de hoje. Digamos que o motivo da minha partida foi um misto de várias coisas. Foi valorização profissional, foi também por questões de precariedade no nosso trabalho, salários baixos, como é de conhecimento de toda a gente. E um desafio também que eu quis para os anos de enfermeiro que ainda me Hum. faltavam. E pronto, e Mas meti pés ao caminho. o que é que achaste aliciante nesse projeto? Entre trabalhar cá, trabalhar em Sião, além da parte económica, havia mais atrativos eh, em ser enfermeiro na Suíça? Bom, vamos lá ser sincero, eu quando me meti nesse projeto tinha uma ideia muito longínqua do que me esperava. Eu não conhecia a Suíça, nunca tinha estado na Suíça, nunca tinha emigrado também na minha vida. Por isso eu quase que dei um tiro no escuro, não é? A apresentação que me fizeram do trabalho, quando a agência que me contratou foi ao Porto falar e apresentar. Eu não conhecia praticamente nada da Suíça, por isso foi tudo, para mim foi quase tudo uma descoberta, uma novidade. Parti quase no escuro, posso dizer. Não Hum. sei se isso Sim, responde à tua sim, sim, pergunta. sim. Mas depois, quando aí chegaste, eh, encontraste logo atrativos para continuar, foi um choque muito grande.
a diferença é muito grande entre trabalhar na Suíça e trabalhar aqui. Eu não digo só em termos económicos, mas em termos de condições de trabalho. Oferecem mais condições aí do que aqui. Uhum. Sim, o choque foi grande. São dois países que estão relativamente perto, mas que têm uma diferença cultural bastante grande. E o choque foi grande. E também dizendo que o facto de eu ter ido sozinho para a Suíça, de não ter uma rede social já estabelecida, de não ter contactos. Eu cheguei à Suíça completamente sozinho, não conhecia aqui ninguém, não tinha um amigo, não tinha um familiar, não tinha ninguém. Enfim, também foi bastante arriscado da minha parte e esse lado emocional também dificultou muito a minha integração na Suíça. Mas claro que há diferenças muito, muito grandes a nível do trabalho, ao nível do hospital onde eu estou, que é o que eu conheço, é bastante diferente de Portugal, sem dúvida. Não é só os salários, que é aquilo que as pessoas normalmente falam mais, mas há outras coisas diferentes na nossa forma de trabalhar. Há outras condições. Há outras condições, digamos, há melhores condições para trabalhar. E o que eu notei, se é aí que queres chegar com a tua pergunta, o que eu notei verdadeiramente diferente em relação àquilo que eu estava habituado em Portugal, é o nível de organização nos suíços. Uhum. Não significa necessariamente que eles tenham melhores profissionais do que nós. Nós temos uma formação muito boa, nós enfermeiros portugueses, e eles reconhecem essa formação e dão muito valor ao nosso trabalho, mas há um lado onde os suíços de facto são bastante mais fortes que nós, que é a nível da organização, do planeamento, da eficácia, de facto nisso eles são bastante bons. De modo que esse foi o lado que a mim mais me Fascinou. entusiasmou quando eu comecei a trabalhar aqui. Sim, eles, como eu costumo dizer, eles são bons a construir a casa. Uhum. E depois um trabalhador que chega aqui, que entra num sistema bem organizado, bem planeado, como é o sistema de trabalho deles, nesse aspecto é relativamente fácil de ter boas performances, porque se nós já temos a boa formação, a questão é de estarmos depois integrados numa casa que funcione bem. E nisso eles são fortes a construir uma casa bem organizada. É o lado menos bom, diria, de nós portugueses. Temos mais dificuldade nisso. Uhum. Mas tu, quando chegaste aí, começaste logo a trabalhar com crianças? Bom, eu já trabalhava com crianças em Portugal. Sim. Portanto, quando eles me contrataram, eu já era enfermeiro e com experiência na pediatria. E aqui continuei a trabalhar com crianças até aos dias de hoje. E porquê Já pediatria? Dentro de tantas áreas, alguma tinha que ser, não é? Porque é uma pergunta interessante, porque há muitos anos atrás, e eu às vezes por brincadeira eu até dizia aos meus colegas, ainda em Portugal, eu costumava lhes dizer, eu só tenho dois serviços onde eu acho que nunca vou trabalhar, que é o bloco operatório, que foi um serviço que nunca me atraiu muito, e a pediatria. Mal eu sabia que passado uns anos que eu viria a trabalhar na pediatria. Não sei, apareceu um bocadinho por acaso, Sim. uma altura, o Hospital de Vila do Conde, onde eu trabalhava, e a Póvoa, houve a fusão de vários serviços, criaram um centro hospitalar, enfim, e houve uma altura que a minha chefe propôs-me, eu duvidei um bocadinho que fosse capaz de ser um bom enfermeiro na pediatria, mas enfim, comecei a experiência e a partir daí comecei a gostar e afinal reconheci que se calhar tinha algumas competências para trabalhar com crianças e a partir daí
foi sempre a rolar até aos dias de hoje e continuei na pediatria. E se calhar agora... sentes-te bem lá na pediatria, é uma área que te fascina. A pediatria é uma área muito interessante, como qualquer área é preciso também gostar, mas a nossa profissão tem esse lado estupendo, que é uma profissão muito, muito abrangente, temos muitas áreas interessantes, desde o desporto, o bloco operatório, as crianças, os adultos, a geriatria, coisas mais técnicas como os cuidados intensivos, a urgência. É uma profissão que permite dar-nos a oportunidade de entrarmos digamos, em várias áreas do conhecimento. E ao longo da nossa vida nós vamos mudando, como eu também mudei, e por vezes estamos melhores numa área mais técnica, outras vezes estamos numa área mais relacional, e cada um depois vai se adaptando. Eu nunca gostei de ficar muito tempo no mesmo serviço. Ao longo da minha vida fui aprendendo a gostar de mudar e aprendendo a gostar de conhecer outras coisas e de aprender outras coisas, e tem sido essa um bocadinho a minha Mas a filosofia de pediatria tem vida. feito parte da tua vida constantemente a nível de profissão, porque a tua maior parte do tempo foi sempre dedicada às crianças. Não exatamente. Não. Não. Eu trabalhei muitos anos com os adultos. Eu trabalho com crianças sensivelmente há 15 anos, portanto eu já tenho 35 anos de profissão, estás a ver que ainda trabalhei muitos anos com adultos, bastantes mesmo, sim. Eu recordo uma das primeiras injeções que tu destes, não digo que foi a primeira, porque não foi de certeza, mas uma das primeiras foi a minha, eu já não era criança. E não doeu nada, realmente. Mas, Alberto, de qualquer maneira... Ainda bem, e espero que tenhas guardado uma boa recordação. Recordei, sim senhor, até porque desde aí não precisa mais de injeções, mas se precisasse, só não ia à Suíça porque é um bocado longe. É um bocadinho. Mas o anjo fazia-se perto. A questão é esta, nós aqui em Portugal estamos muito com a ideia, e eu tenho muito essa ideia, até porque trabalho um bocado nessa área de formação, em que os profissionais de saúde, enfermeiros, médicos, os enfermeiros nem tanto, mas mais médicos, não têm tanto a atenção ao cuidado da pessoa, é mais cuidar da doença. Tu, como um ser de relação que és na tua atividade, desses 15 anos, em particular com as crianças, é necessário esse cuidar do outro como pessoa, porque a criança não é só a dor que tem necessidade de se expressar, de receber Sim. carinho, de atenção. Como é que tu consegues conciliar a parte técnica com a parte humana? Essa é uma boa pergunta que tu fazes. O segredo está em não separar as coisas. O segredo está em integrar o cuidado de uma forma completa, como nós costumamos dizer, holística, não é? Exato. Abrangente em todas as dimensões do ser humano. E quando nós fazemos um gesto, e vou dar um pequeno exemplo, sei lá, uma coisa banal, colocar um termómetro. Colocar um termómetro é um gesto técnico, não é? Sim, sim. Ok? Então, eu quando coloco um termómetro, eu não posso unicamente estar concentrado naquele gesto técnico. Estou a falar de um termómetro que é só para dar um exemplo, uma coisa banal. Podia ser uma coisa mais complexa, uma injeção, uma perfusão, qualquer coisa. Mas o que eu quero dizer é que o sucesso do nosso trabalho, a meu ver, é integrar tudo no mesmo gesto. Integrar o ato mais técnico, integrá-lo num ato de relacionamento, para que o colocar o termómetro não se restrinja unicamente a esse ato de colocar um termómetro, mas um acto de relacionamento onde também está a colocar o termómetro. Não sei se me fiz Sim, sim, entender. sim. Porque nós aqui temos sentido um bocado isso. Um enfermeiro vai medir
da glicemia ou vai medir a temperatura e quase que não fala com o doente, ou nem fala sequer, não é? Pois, E uma coisa não impede a outra. Aliás, era bom que fizessem as duas coisas, o diálogo, a comunicação e a parte técnica, se exato, calhar vai até ajudar mais depressa a reabilitação da pessoa, porque sente que tinha ali alguém que o escuta, que cria sem empatia, dúvida. não é? Sem dúvida, isso que tu disseste é muito importante e é uma discussão que eu também tive muitas vezes ao longo dos anos da minha vida profissional com os meus colegas, mas eu creio que nós evoluímos muito nisso. Uhum. É verdade que durante muito tempo nós adotámos isso tem a ver com os métodos de trabalho e hoje está mais do que provado que esse método de trabalho que nós chamamos à tarefa não é um bom método de trabalho porque desumaniza, é um método que está centrado num ato técnico, mas onde a pessoa está esquecida, como tu disseste, e muito bem, as coisas têm que se fazer sempre com a relação com o doente. Então, essa forma de trabalhar, que durante anos, em muito lado, eu tive essa experiência, sei do que falo, se calhar ainda existe hoje um pouco, não sei, estou também agora um bocadinho mais fora da realidade do que se passa em Portugal, que era assim um método como o Ford inventou quando construiu as fábricas de trabalho em Sim. cadeia, à tarefa. Isso até está explicado de uma maneira muito engraçada num dos filmes do Charlie Chaplin. Então, na nossa profissão, nós às vezes temos um bocado isso, é um indivíduo que vai medir as tensões arteriais, há outro indivíduo que passado 10 minutos passa e coloca um termómetro, depois passado 15 minutos há outro que passa e que vai dar os antibióticos, e por aí fora. Ou Uhum. seja, isso provou-se, e está mais do que estudado, que não cria uma identidade. O doente, o paciente, se tu quiseres, ele precisa de ter alguém com quem se identifique. Uhum. E ele não se pode identificar com 5, 6 pessoas que lá passam a correr e que vão colocar o dito termómetro ou a dita injeção. Ele tem que se identificar com alguém para que ele saiba que quem está a cuidar dele, quem é o cuidador dele. E felizmente que se evoluiu muito nesse aspecto e eu acho que hoje trabalhamos bastante melhor, mas sem dúvida que era bom que esse lado relacional, mais humano, que estivesse sempre presente nos nossos atos e na nossa forma de trabalhar, sem E dúvida. agora Teríamos todos a ganhar com isso. eu não sei como é que está a situação a nível geral, mas em Portugal, em alguns serviços, o que acontece é que um enfermeiro tem um X número de doentes e durante o horário em que está, é ele que faz todas as tarefas de enfermagem com aquele doente. Há uns Uhum. anos atrás eram 2 ou 3, começou a ter ou 4, a tratar de vários doentes, portanto, cada um fazia a sua parte e não havia essa proximidade. Aí na Suíça, vocês, por aquilo que eu julgo saber, não têm vários doentes, têm 2 ou 3 doentes para cada enfermeiro e essa proximidade é muito mais fácil, não é? Tocaste aí num ponto importante que tem a ver com a carga de trabalho, não é? E é óbvio que nós temos os nossos limites. Se me dão a mim 10 doentes para eu tratar, não é? Para eu cuidar, se quiseres, eu não posso oferecer a mesma qualidade de cuidados do que se me derem 2 2 ou ou 3. 3, claro, claro. Isso é óbvio. Portanto, sim, é verdade que eu não conheço a realidade de toda a Suíça, não é? Mas, como é sabido, apesar de ter os seus problemas, mas vendo a realidade que eu vivo aqui no meu hospital, sem dúvida que este rácio entre enfermeiro e número de doentes, é claro que aqui é muito mais elevado, por isso, se eu tenho menos crianças
ao meu cuidado, é claro que eu vou ter muito mais tempo para prestar cuidados com qualidade. Em Portugal, trabalhamos sempre um bocadinho na linha d'água, não é? E, portanto, estamos sempre um bocadinho quase no red line. Sim, até porque a carga Por isso, horária é depois muito pesada. as coisas têm que falhar obrigatoriamente, porque nós não somos máquinas, não é? Claro, claro. Não somos robôs e, portanto, temos os nossos limites. E, obviamente, que prestar um cuidado com mais qualidade é mais difícil quando temos muitos doentes ao Muitos nosso doentes. cuidado. Ah, É, claro, isso em qualquer trabalho, trabalhar em grupo pequeno ou grupo grande, nota-se diferença. Quanto mais nestes cuidados mais personalizados, mais individualizados, ainda se nota mais. Mas tu, ao lidares com crianças, ou tentares dar o teu melhor a cada criança que cuidas, eh, são desafios verdadeiramente heróicos, porque às vezes a criança não sabe muito bem queixar-se do que tem, porque dói, mas não sim, sabe do que é que dói. quase E, nunca sabe. portanto, o enfermeiro É. tem que estar atento a muitos sinais que a criança transmite. Já não falo no médico, falo no enfermeiro. Eh, Quando estás com crianças, estás a falar de crianças até que idades? Até aos 17, Pronto. Mas de não é? qualquer maneira, pronto, abrange desde criancinha mesmo até os 17, não é? Desde quase o nascimento. Mas como é que tu, quando estás com uma criança e a criança está contigo, porque tem que ser um com o outro, era o ideal, eh, consegues estabelecer uma relação empática entre ti e a criança, eh, em que a criança confie em ti e tu consigas trabalhar com a criança com aquela vontade que Uhum. a ciência exige que se tenha, porque o estar à vontade facilita o tratamento, não é? Claro, claro. Essa pergunta é interessante. Não há uma fórmula mágica para se conseguir ter um bom relacionamento. Eu sigo alguns princípios que aprendi e que eu acho que resultam bem para quem trabalha na pediatria. Em primeiro, temos logo que ver uma coisa, como disseste bem, as crianças não têm, sobretudo até uma certa idade, não têm noção da gravidade das coisas, não é? Elas não percebem. Para elas, uh, uh, por vezes, desde que entra lá um indivíduo com uma bata branca, já é um ato quase agressivo, independentemente do que eu vou fazer. Posso ir lá, se calhar, levar-lhe um iogurte, ou posso ir lá fazer uma coisa mais complexa, não é? A Exato. criança muitas vezes não percebe muito bem Até a para nós gravidade das adultos. coisas. Até para nós adultos, a bata branca assusta, que é uma criança. Há muitas coisas que assustam, Américo. A Pois, bata branca, o estar deitado numa cama, cama, logo tu que tens essa experiência mais do que ninguém, logo essa posição, se pensarmos um bocadinho, de estarmos numa posição horizontal, deitados numa cama, logo à partida é uma posição de fragilidade, exatamente. de inferioridade perante alguém que entra e que está de pé. Então aí eu acrescento uma coisa que para mim eu acho que é muito importante. Quando eu entro num quarto, eu procuro, um quarto, uma sala, eu procuro pôr-me sempre ao nível dos olhos da criança. Procuro evitar em que a criança esteja num plano muito inferior a mim. Então, eu julgo que há mais probabilidade de obtermos um bom contacto com a criança e uma empatia, uma confiança, se tu quiseres, se nós conseguirmos dialogar no mesmo plano. Não sei se me faço entender. Dizem e transforma num tema que é muito importante, porque vou revelar um segredo aqui, que tem a ver com esta tua área. Tu, quando me vieste há dias visitar, e isso é sempre uma honra para mim ser visitado por ti, não por ser doente, mas por ter sido teu companheiro de infância até agora. Uh, Estavas aqui comigo, estavas em pé e a dado momento disseste, oh, Marco, posso-me sentar? E sentaste-te ao meu lado, pronto, não fiquei abaixo de ti, ficaste ao meu nível.
Isso é muito Exato. importante, essa relação de igual para igual, de nivelar a pessoa pela pessoa, olhos nos olhos. Sim. É muito importante sobretudo, se tivermos num contexto hospitalar, em Sim, que sim, alguém sim, que está doente, sim, é preciso sim. não esquecer que estamos a falar de um paciente, portanto, o paciente está lá no hospital, e ele não está lá porque é saudável, porque senão não estaria no hospital. Claro. Portanto, se ele já está numa situação de inferioridade porque tem um problema, eu acho que mais uma razão para que esse contacto seja bom, seja melhor, seja mais aperfeiçoado. Olha, é que além E de isso, problemas de e isso com saúde, as crianças é muito, muito importante, importante, claro. porque as crianças são muito sensíveis, sobretudo ao primeiro contacto. O Exatamente. primeiro contacto é fundamental para uma criança. Eu muitas vezes, antes de entrar num quarto, os nossos quartos lá têm dois pacientes, não temos salas. Por exemplo, muitas vezes antes de entrar num quarto, eu faço umas brincadeiras da parte de fora, através do vidro, através da janela. Percebes? Eu estou a imaginar, então, porque eu sei que tu és assim. E então faço umas brincadeiras, faço umas macacadas antes de entrar no quarto. Sim, Ora, isso permite logo à criança, desperta-lhe logo um sentimento de confiança. Essa brincadeira. E eu depois entro no quarto e às vezes não posso dizer que vou fazer coisas agradáveis, às vezes tenho que fazer coisas que sim, eu sei que sim. não são muito agradáveis, Horríveis, mas enfim, a criança eu já consegui fazer baixar um pouco o seu nível de stress. E isso é uma coisa que exige tempo, voltamos outra vez à questão do existe rácio, tempo. Sim, sim. enfermeiros, doentes, temos tempo para fazer isso, não temos tempo para fazer isso. Portanto, não podemos traduzir os nossos atos unicamente, e às vezes as pessoas que estão na gestão dos hospitais esquecem-se muito disso, unicamente em atos técnicos, porque nós não estamos reduzidos a um profissional que deu 20 injeções durante o dia ou colheu 20 sangues. É muito mais para além disso. E este muito mais exige muito, muito tempo e muita, muita entrega. Até porque Bastante. eu recordo perfeitamente, e voltando à história que contei há um bocado, quando tiveste que mudar, não foi ter que mudar, soubeste que eu precisava e ofereceste para mudar as injeções. Ainda estavas no início da tua carreira. E então, uma coisa que eu notei que fez toda a diferença, e sei que faz a diferença para os outros também, é que enquanto estava a preparar a injeção e a dar a injeção, estávamos a conversar na brincadeira, a conversar ou a brincar ou a sério, estávamos a conversar de coisas que eram interessantes para os dois. E eu quase que nem dei conta que já estava a ser espetado. Isto é importante para os adultos e para as crianças, não é? É muito importante e, sobretudo na pediatria, eu posso dizer mesmo que é decisivo, Sim, sim. é fundamental. Sem isso é muito, muito complicado de prestar cuidados às crianças. Muito, muito, muito complicado. Eu procuro fazer isso, Uhum. nem, nem sempre o terreno é propício, porque às vezes estamos também pressionados com o tempo, temos outras coisas para fazer, mas procuro fazer o melhor possível e já agora também não me esquecendo outra vertente muito importante na pediatria e fundamental, que são os pais ou a Sim, família, sim. se E é quiser, necessário isso. Sim, sim, sim. porque nós não cuidamos só do paciente, cuidamos do paciente e do que envolve o paciente e a família ou os E muitas pais, vezes a família, os pais, quem carecem de mais estiver, cuidados, não é? exatamente, temos que os envolver todos no nosso No cuidado. nosso Por braço, isso, não quando é? a gente procura ter uma relação no nosso cuidar com a criança, é a criança e quem acompanha a criança. É tão importante, ou mais ainda, E sim, porque porque eles têm mais muitas dúvidas, vezes a criança, como eu já disse há um bocadinho, não tem a noção da gravidade das coisas, não é? nem pensa tanto, não sofre tanto com o que poderá vir a seguir, porque não está aí a pensar nisso enquanto Com que o pai ou a certeza. mãe está, não é?
Com certeza. E então, a criança, como não tem a noção da gravidade das coisas, digamos, o pai ou a mãe servem quase como um espelho. Então, se a criança vê um pai ou uma mãe extremamente nervosos, que transpiram, que estão Claro, agitados, também não ficam bem obviamente que aquilo vai ser catastrófico para a para a criança. Então, criança, muitas sim. vezes eu também tenho que investir muito do meu tempo e muito da minha energia, às vezes até antes de chegar à criança, nos pais. Por exemplo, se eu vou fazer um gesto agressivo, que eu sei que vai ser agressivo para a criança, e se eu percebo que aqueles pais estão muito ansiosos e que estão muito, enfim, preocupados com a situação, eu procuro investir um bocado do meu tempo com os pais, tentando tranquilizá-los, para que depois esse ato seja melhor entendido por toda a gente e pela criança que seja o menos doloroso Doloroso possível. possível. Neste caso, quando estamos a falar de relação com os pais e com as crianças, tu trabalhas numa área de pediatria geral ou é alguma especialidade em específico? Eu trabalho o nosso serviço, digamos que está dividido em três setores. Fazemos parte todos do mesmo serviço, mas enfim, cada serviço tem a sua equipa, que é a neonatologia, que é o serviço de ambulatório ou de urgências, não são grandes urgências, mas pronto, não deixa de ser um serviço de urgência e de consultas, e o serviço do internamento geral, pronto, é onde eu estou a maior parte das vezes. Sou um pouco polivalente, às vezes vou à neonatologia, às vezes também vou ao serviço das consultas ou das urgências, mas a maior parte do tempo onde eu estou é no serviço de internamento. Nós não estamos dedicados a uma área específica de patologias, sei lá, da reumatologia ou alergologia ou outras coisas, não. É geral. E temos um pouco de tudo, desde a traumatologia, diabéticos, Sim. asmáticos. Nestes anos todos, pronto, 15 anos em pediatria, quase consecutivamente, digamos assim, trouxe-te experiências, vivências, digamos, de grande alegria e outras que te deixaram talvez um bocadinho de rastros, porque nem sempre o sucesso é possível. Queres-nos relatar duas histórias extremas, uma que te tinha deixado muito feliz com os cuidados que prestaste, tu e a tua equipa, e a reação da pessoa, da criança, e outro em que seja o contrário, em que tudo que fizeram não deu resultado. É difícil, não é? Eu sei que é. Felizmente, a maior parte das coisas que fazemos costumam dar bom resultado. Ainda bem. Felizmente, sim. Ainda Por bem. exemplo, casos de crianças que faleceram, foram poucas. Durante estes 10 anos que aqui estive, tivemos poucas. Teremos talvez por ano, sei lá, uma, E eu já duas. nem estava a falar num caso desses, estava a falar em casos em que realmente a doença vai deixar sequelas tão graves que a vida da criança vai ficar muito debilitada, muito dependente de cuidados futuros, em que realmente não deixa ninguém, nem pais, nem família, com segurança. Portanto, às vezes a cura pode ser possível, mas noutros casos, além de não ser possível, fica-se num estado de debilidade constante. Isso é complicado, não é? Sim, sobretudo nós por vezes temos alguns doentes crónicos lá, não é? Que têm, pronto, alguns doentes que já têm problemas congénitos e que ficaram com eles para toda a vida e por vezes ficam descompensados por qualquer razão e vão ao hospital. Pronto, esse tipo de doentes que têm doenças crónicas são mais difíceis e talvez se encaixem mais naquele tipo de situações que me estavas a pedir, menos positivas.
Eu não te consigo dizer que sejam menos positivas, porque nós não conseguimos mudar o curso da natureza, Não, não é? exatamente. Nós Mas fazemos. normalmente quer adultos, quer pais, quer jovens, eles esperam sempre que a medicina dê resposta, não é? Quando a medicina não consegue corresponder às expectativas, é uma chatice. Uhum. E é verdade que a medicina dá resposta a muitas coisas. Há 50 anos atrás, a situação era muito diferente, não é? Há Claro. 50 anos atrás, por exemplo, morriam imensas crianças em Portugal no primeiro ano de vida. Portanto, tem-se evoluído muito e conseguimos dar resposta a imensas coisas. Mas não a tudo. E há certo tipo de situações que nós limitamos quase a fazer cuidados paliativos, porque não temos outras soluções para dar a volta à situação. Uhum, E para mim, pessoalmente, esses são os casos que a mim me custam mais, uhum, porque eu trabalho e, embora tenha uma satisfação no meu trabalho, mas os resultados que eu vejo ficam um bocadinho aquém daquilo que eu desejaria, percebes? Porque são doenças crónicas, são situações muito difíceis de reverter uhum. e são doentes que também eles e as próprias famílias chegam ao hospital e já trazem uma carga emocional muito pesada, porque Exato. são doentes, e tu tens uma experiência de vida que fala por isso também, que já têm um longo trajeto atrás deles. Quando eles Uhum. chegam ao hospital, numa crise qualquer, muitas vezes nós nem nos apercebemos, mas a verdade é que eles trazem um historial muito pesado atrás deles já. Por isso, às vezes, existe por vezes um clima menos positivo, a gente nota que há uma carga emocional grande, por exemplo, nos pais, porque são coisas que às vezes transformam a vida de uma família completamente. Sim, sim. Pronto, para não me alongar muito, esses são os casos que a mim eu tenho Custam mais. mais, Sim, sim. que custam mais um bocado, sem dúvida. Depois os casos de sucesso maior, aqueles que te dão Os alegrias sucessos, inesperadas, também acontecem. muito, muito. Eu não consigo isolar-te um caso, Sim, sim. Ainda bem, porque há muitos. mas enfim, mas por exemplo, há dias fui fazer um curso e num dos módulos do curso foi abordada a nutrição. E a senhora que veio dar a parte da nutrição chegou ao pé de mim, com um grande sorriso nos lábios, e veio-me dizer: então não te lembras de que trataste do meu filho e ele foi super contente e ele lembra sempre de ti? E eu já não me recordava da criança, porque Também no são meio de tantas. tantas crianças, era normal. Mas ela disse aquilo com uma satisfação enorme de me ter encontrado. Pronto, isso é a coisa mais bonita, é nós sentirmos que passado anos, Marcaram a vida alguém, de uma alguém pessoa. nos encontra e guarda essa boa recordação, esse bom sentimento de nós, sinal que É nós quase que um sentimento de gratidão que nos bate à porta, não é? completamente. Hum. E essas são as situações que a mim me tocam mais, porque por vezes dá a sensação, parece que eles se vão embora e fica tudo terminado. Por Exatamente. vezes a gente até nem Não se sabe valoriza a mais. nós mesmos, até Sim, nos esquecemos, às vezes de tal maneira embrenhados que estamos claro, na claro. nossa rotina de trabalho. E é bonito ver alguém que depois chega e com um sorriso nos lábios nos vem agradecer pelo que fizemos, isso Alberto, tudo. Claro, qualquer dia estás sujeito a aparecer uma pessoa à tua beira, daqui a uns tempitos. Olha, você cuidou de mim e eu agora sou enfermeiro. pois, Pode é possível acontecer, que sim, pode acontecer, é não é? possível que Às sim. vezes vocês podem ser inspiradores para o futuro dessas crianças também abordarem por uma área vocacional como a tua. Com certeza, sim, sim, com Se eles certeza. gostarem do que viveram, se acharam que foram eficazes no cuidado, digamos assim, Sim. global, holístico, podem ficar atraídos para a profissão e seguir também um exemplo, quem sabe?
Sim, o hospital é um mundo, o hospital é um mundo de vivências. Dentro do hospital eh, passam-se muitas coisas, muitas mesmo. Há muita vida, muitos dramas também, muitas alegrias, muita decepção, muito contentamento. Enfim, o hospital tem muita vida lá dentro. Mas, ó, E Alberto, mas é interessante porque com tanta vida, com tanta vivência, com tantas emoções, com tanta história para se contar, não há muitos enfermeiros nem muitos médicos que se dediquem depois, até mais tarde, já quando estão formados, a porem um livro, a relatar para cá para fora estas ricas histórias. Quer dizer, há poucos, ou se calhar não gostam de escrever, ou nunca pensaram nisso. Porque se calhar seria interessante, sei lá, um dia que tu já não trabalhes na área, poderes pôr cá fora essas belas histórias de bem cuidar, porque pode também ser uma ajuda para quem vai seguir a carreira, poder ter exemplos de colegas que já por aí passaram. sim, é verdade, Nunca sim, sim. pensaste nisso, em escrever um dia o diário da tua dedicação a uma carreira destas? É engraçado o que dizes, porque já me ocorreu muitas vezes exatamente essa ideia. Primeiro porque eu gosto de escrever e muitas vezes tiro apontamentos, deixo coisas escritas, pequenos pensamentos que depois não ficam aí Não, claro. guardados. Mas sim, essa é uma coisa que eu gostaria, por exemplo, de fazer mais tarde, Uhum. que é verdade que a vida do hospital tem muita coisa, tem muita matéria, muita coisa por onde a gente pode pegar, Olhar. desde que goste de escrever. E eu gosto, Uhum. gosto, gosto de escrever. Quem sabe, um dia Um dia. ainda me meto nessa aventura. Sim, sim, quem sabe. E eu espero bem que sim, porque é muito bom nós conhecer. Nós aqui estamos a partilhar pequenas histórias, pequenas coisas de toda vivência, mas nunca daria para contar todas, nem metade, nem um quarto, nem um quinto. Pronto. Não, não, É, não. como é óbvio. É tanto ano de carreira, 35 anos, que tu disseste, dava para dezenas e dezenas de compêndios de livros. Mas eh, mesmo que escrevas um dia que deixes de estar no ativo, quer dizer, deixes de trabalhar num hospital, que venhas para a reforma, eh, o que é que tu pensas fazer já de concreto na tua vida, de dia a dia, depois de deixar a bata branca, de deixar todas estas coisas que te ligam tão intimamente à saúde? Não nos estou a ver a descartar completamente isso, porque vais continuar a ser enfermeiro para o resto da vida, eh, se calhar de uma forma mais voluntária, mas tirando isso, já tens um ideal para seguires quando deixares estas coisas todas? Tenho algumas ideias. Tens? Tenho algumas ideias. Uma Uhum. coisa, uma coisa que eu não quero continuar a fazer é vida hospitalar. Essa Também já chega, não é? Já chega. sim, Tantos anos. é um Tem que ciclo terminar. que se está a terminar na minha vida, sim, sim. É uma vida muito exigente, bastante exigente, e a vida hospitalar causa um desgaste bastante grande a todos os níveis, físico, psicológico, é bastante desgastante. E eu tenho ideia gostaria de ficar ligado, por exemplo, a um acompanhamento de jovens enfermeiros. É uma coisa que eu gosto Excelente. e eu acho que me daria bem num E eles papel precisam, de... não precisam de terem alguém que os acompanhe, que os ajude no futuro. Exato, sim. Ajudá-los, por exemplo, ajudá-los a integrar na vida do trabalho. Mas cá em Portugal, Sim, sim, em adeus, Portugal. adeus Suíça. Penso que brevemente, sim, sim. É um Hum. ciclo da minha vida que se está a terminar. Então os portugueses E, podem ter esperança de terem alguém que os acompanhe cá, aqueles que estão agora a começar a fazer a sua formação, a ter alguém que os acompanhe mais de perto,
com a experiência que tu tens. Isso era ótimo. Não, Sim, eu acho que é verdade, já tenho um longo percurso. currículo, claro. E agora com estes 10 anos de Suíça também que, enfim, veio-me trazer outras competências, outro conhecimento e enriqueceu também o meu desenvolvimento pessoal enquanto pessoa. Creio que sim, creio que eu poderia ajudar, por exemplo, nessa área, ajudar jovens enfermeiros a integrarem-se, a começarem a sua vida. Eu gosto muito de acompanhar, fazer uma espécie como se diz, uma espécie de coaching. Gosto disso e se for uma área que eu conheço, claro que melhor ainda. Por exemplo, essa área é uma área que me interessa e que talvez seja possível. Fora da vida hospitalar, também gostaria de estar um bocadinho mais ligado à fotografia, que é uma área que eu gosto bastante. Como falaste há um bocado, a escrita, eu gosto de escrever e se calhar poderia também desenvolver um bocadinho mais essa atividade, tendo mais tempo e é uma área que também eu gostaria de explorar um bocadinho e também há que dizer, e não fazer nada. Que Isso às vezes... já não consigo imaginar tu ficar sem fazer nada, porque Não, mas nunca é o que se diz agora, o não fazer nada de uma maneira proativa, sabes? sim, 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 É, não, mas isso é claro que nós não claro. podemos passar a nossa vida a não fazer nada. Temos que O fazer ser uma coisa. humano, o ser humano não foi feito para não fazer nada. Nós somos um animal que necessita de relação e necessita de estar com os outros. Sim, tem que agir para se sentir É, necessário, útil, é. essas coisas todas. Não, Mas há uma outra coisa que tu tens muita necessidade e nunca escondestes, e pelo menos, quer dizer, nunca escondeste na tua reação com as pessoas, na tua relação quando vem de Portugal. Há um exatamente. vínculo muito grande com Portugal. Tu nunca te esqueces das tuas raízes quando vens aqui a Portugal. Nunca deixes de visitar a tua terra, as tuas gentes, as casas que te eram familiares, porque tudo aqui te é familiar, as pedras, as pessoas. Eu quando digo Não as é pedras, verdade. é pedras mesmo, pedra mesmo. As árvores que já não existem, que tantas cidades deixaram de judiar, aqueles pinhais tão bonitos que purificavam o ar, mas sobretudo a gente que aqui Pá, vive. é melhor parar, senão daqui a pouco estou de lágrima no olho. Eu gosto de ver os primeiros com lágrima no olho, porque é sinal que tens rendimentos. Porque eu noto que quando vens aqui, vives como se fosse uma criança ainda a despontar, e isso é muito bonito. É verdade, É isso que muito tu bonito. disseste é tudo verdade. E eu não posso nunca me esquecer tudo aquilo que eu sou hoje, tudo aquilo que represento, aquilo que eu sou como pessoa, tudo Deves isso que eu muito. devo àquelas pessoas que me rodearam ao longo da minha vida. Toda a gente fez de mim aquilo que eu sou, com o trabalho que também que eu fiz, mas eu não poderia chegar até aqui sem a ajuda das outras pessoas. Isso E eu ninguém, tenho que ser ninguém sempre consegue. grato a Sim, toda a sim. gente que passou pela minha vida e gosto de E foram reconhecer e tantos, não gosto, e foram? Foram gosto de tantos. agradecer. E é claro que as pessoas estão ligadas a lugares e, portanto, uma coisa tem a ver com uma outra. Os lugares Hum. têm a ver com pessoas e as pessoas têm a ver com os lugares. Porque os lugares sozinhos por si não representam grande Nada, coisa. Os nada. lugares precisam de pessoas, não é? Portanto, quando tu falas desses lugares todos, é verdade, os cheiros, aquilo que eu guardei na memória, tudo isso vive dentro de mim. Mas vive também porque Pessoas. representam pessoas da minha vida Uhum. e faz parte daquilo que eu costumo dizer que é o meu património. O meu património é esse, E eu fui um justamente. privilegiado em fazer parte desse teu passado também. E eu também. Claro. Éramos aí uns 3 ou 4 mais ou menos regulares aqui nas brincadeiras. Tu brincar, não brincavas muito, que tu começaste muito cedo a dar no duro. Eu não sei se
não é, não, acho que não vou cometer nenhuma inconfidência. Tu fostes, de nós todos, aquele que tiveste que lutar muito porque ficaste muito cedo órfão de pai, e isso marca a vida de um homem, de um jovem como tu. Eu conheci o teu pai, de grata memória, sem Magalhães, a tua mãe também é uma pessoa que é muito querida, a tua avó, e todos eles mostravam realmente o quanto a falta uma pessoa faz na vida de uma pessoa como tu, como eu, e o pai é sempre um pai, e eu sei que crescer a partir de 11 anos, dos 11 anos, sem um alicerce como o pai, marca a diferença de uma pessoa. Sem dúvida, Américo, é verdade isso que tu disseste, é verdade a falta. O meu pai faleceu, eu tinha 11 anos e, claro, foi um grande buraco na minha vida, não é? Que já de si não era muito fácil, porque naquele Pois não, tempo, tu conheces bem a realidade verdade. daquele tempo em que nós vivíamos, não é? Eram meios muito humildes, tínhamos acesso a pouca coisa e claro que perder o pai aos 11 anos para mim foi complicado e eu atravessei E ali da forma como foi, alguns como anos foi muito, que foi. muito difíceis, sobretudo a minha adolescência foi sempre muito marcada pela ausência daquela pessoa Mas olha, toda a minha adolescência. a situação sanitária, portanto, a doença que levou o teu pai, não influenciou de todo a tua inclinação profissional? Ou teve alguma Não, influência? que eu tenha consciência Não. disso, não. Eu desde miúdo recordo-me de, por exemplo, recordo-me de uma senhora que faleceu lá na nossa rua, não é? E eu deveria ter naquela altura, não sei, talvez 13, 14 anos, por aí. Lembras-te das paparradas daquela Sim, família, sim, não é? sim, 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 Pronto, sim. é uma família também muito pobre. E eu lembro-me de uma pessoa lá que faleceu, uma das mais velhas, e recordo-me quando foi lá o médico verificar o óbito, não é? Porque ela morreu em casa. Antes E era em ele casa disse, que se morria. pois, morria-se em casa, nascia-se em casa, eram tempos muito diferentes, não é? Os partos, a maior parte dos partos eram feitos em Em casa. casa. E então o recordo que o médico disse um palavrão qualquer, e quando ele foi lá verificar o óbito, e eu gravei, aquilo ficou-me na cabeça, e eu fui a correr para casa, minha mãe tinha lá uma enciclopédia qualquer, e eu fui a correr para casa ver o que é que aquilo queria dizer, aquele palavrão que ele disse a propósito da morte da senhora. Pronto, eu interessava-me por esses assuntos da saúde e doenças, mas não. Confesso que nessa altura não sabia muito bem Pronto, se algum foi uma dia queria opção, ser enfermeiro. uma opção que veio por natureza própria, foi uma escolha própria, digamos assim. Não é? Alberto, eu trouxe este tema à conversa porque é importante que as pessoas percebam. Muitas vezes dizem, a pessoa não pôde ser melhor, ou a pessoa não foi mais na vida porque não teve os alicerces todos, mas às vezes por faltar um alicerce, os outros compensam e a nossa força de vontade compensa todas as dificuldades, supera todas as dificuldades, ou quase todas. E foi o teu caso. Sim, Américo, sim. Sabes, eu já conheci muitos amigos na minha vida, uns, sim, sim. uns vindos de famílias mais de uma classe social mais elevada, outras menos, sei lá, já vivenciei muitas coisas e chego à conclusão que não há nenhuma receita que garanta que nós vamos ser mais felizes numa família pobre do que numa família que tenha bons meios financeiros. Teoricamente vamos, não é? Em princípio, porque há mais coisas, mas também não é nada Mas também na garantido. prática, se calhar sermos pobres implica que nos empenhamos mais, não é? Bom, isso sem dúvida, não é? Claro, isso, Tu isso. cresceste à tua custa, enquanto que muitos crescem porque têm tudo feitinho.
Pois é óbvio que se nós nascemos num meio onde não temos acesso à cultura, o acesso ao ensino também é muito difícil. Quer dizer, vives numa casa onde não se lê um jornal, onde não se ouve música, onde, sei lá, tens dificuldades para te alimentar, por exemplo. Obviamente não vamos sonhar, não é? As dificuldades para crescer vão ser muito maiores, não é? Eu Mas, recordo-me que comecei Alberto, a frequentar o Porto e o Porto ficava aí a 2 passos, não é? mas Quer agora dizer, fica, mas antes não ficava, não é? Pronto, mas está bem, mas eram o quê? 10 quilómetros à volta disso? Parece que eu mudava de civilização, É, não é? exatamente, Parece que exatamente. era... Pois, por isso é que eu digo, antes não ficava, antes parece que ficava assim muito longe, porque era tão diferente, não é? É, Saía-se num sítio que nem havia transportes, para outro sítio que havia tudo, era tudo muito diferente. Mas há uma coisa interessante na sua vida pessoal e que agora, como profissional, também se deve revelar. Tu fostes, e és, claro, se foste, és, agora, filho único. Muitas vezes os filhos únicos não são como tu, ou seja, têm determinados estilos de vida mais mimados, mais. Eu não queria usar o termo queque, nem nada disso, mas mais betinhos. mais betinhos. E tu foste sempre uma pessoa do povo, misturaste sempre com os povos, com o povo, com as pessoas que te rodeavam, nunca te puseste ter acima de ninguém, nem a parte de ninguém. E normalmente isso não acontece. Até nisso foste diferente do que habitualmente estou habituado a ver. Uh, Esta maneira de ter sido educado e de tu aproveitares tudo o que te disseram, tudo o que te deram, foi uma maneira muito própria de poderes crescer e eu queria deixar esse testemunho também porque esta conversa é muito particular para mim porque estou a entrevistar alguém que, pronto, da minha idade, que cresceu, que evoluiu, eu fui mais ou menos no início, depois nem tanto, mas e até aos teus 20 e tal anos acompanhei-te muito de perto, conheci a tua família quase toda, não é? E eu quero realmente realçar isso, quer dizer, nem sempre as pessoas se fazem por elas, mas muitas vezes são elas que se fazem muito por elas, com a ajuda dos outros do que se Claro, deixou quase rodear, sempre. quase sempre, não é? Claro. E tu, mais uma vez, aqui estás, agora a expor sem bata, sem nada de que te oculte, estás completamente desnudado, como creio que fazes muitas vezes com os teus doentes. E eu quero agradecer-te esta tua forma de te apresentares, de estar aqui connosco. Muitas pessoas vão te ver, algumas se calhar aqui de Guinfães, aqui da Maia também, e arredores. Uh, Se calhar na Suíça também, porque a internet não tem limites, O mundo é pequeno é agora, pequeno. E agora o YouTube permite traduzir em outras línguas também, portanto, ainda podes, por cima. ainda por cima. Por isso, olha, Claro. quero agradecer-te, porque a primeira vez que gravo uma entrevista é, com países, em países diferentes. Sim, claro. Nunca foi feita esta experiência. Claro que agora é possível, mas é novo também. E eu queria realmente fechar urgente com a história de hoje, com esta tua história tão bela de dedicação à tua gente, a gente que te viu nascer e crescer, mas sobretudo àquela gente pequena e mais graúda de quem dependeu sempre e depende ainda muito Hum. o teu cuidado técnico e humano. Eu é que agradeço, Américo. Para mim é um, é um prazer, é uma honra ter-te como amigo e dar-me a oportunidade de poder exprimir-me aqui e ao mesmo tempo é bonito agora
nós estamos todos mais perto do que aquilo que pensamos, se o quisermos, não é? Enfim, Porque o facto de haver internet e o facto de haver redes sociais só por si não quer dizer que nós estejamos mais perto, porque às também, vezes te afasta, não é? também há muita solidão nas redes sociais. Mas enfim, se as tecnologias forem bem usadas. E como tu disseste há bocado, eu aprendi desde muito cedo a conviver com toda a gente. Eu aprendi desde muito cedo a não excluir cores ou feitios da minha vida. É claro que tenho as minhas preferências, é claro que rodeio-me de quem quero e, e a minha família verdadeiramente é essa, são as pessoas com quem eu quero estar. Mas essa riqueza das pessoas foi sempre uma coisa que me fascinou muito, sabes? Sem me querer agora alongar mais Sim, nisso, mas eu sim. queria deixar essa, Mas é essa ideia. interessante porque tu não és muito seletivo, porque, quer dizer, quando digo que não és seletivo, não quer dizer que metas tudo no mesmo saco, mas eh, tu nunca excluíste ninguém porque é pobre, porque é deficiente, porque é menos Pois, capaz. exato. Pois, exato. Tu tocaste agora num ponto que para mim é fundamental, que é, nós aprendemos muito a criar barreiras e muitas vezes não nos aproximamos das pessoas ou de algumas pessoas porque temos medo, porque há muitos preconceitos, preconceitos porque é deficiente, por exemplo, preconceito porque dizem que é assim, dizem que é assado, e às vezes não é nada disso, desde que a gente se dê a oportunidade de se aproximar dos outros. E o que me tem feito, digamos assim, perder estes medos tem sido aquilo que as pessoas me têm ensinado e descobrir a riqueza que há em cada um de nós. Em cada pessoa que tu te relacionas, há muito para contar, há muito para aprender. Mas, E ó, Alberto, eu aprendi também a ouvir, sim, aprendi, sim. aprendi ouvindo. Mas tu E isso aprendeste, é uma riqueza muito grande. mas tu esta relação que estabeleceste comigo, propriamente, eh, que na altura via-se a diferença das pessoas, a deficiência de outra maneira, eh, aprendeste por ti a tratar-me de igual para igual. Não foi ninguém que incutiu isso, tu eras pequenito como eu, eh, e tu nunca criaste barreiras, nunca criaste separações, quer dizer, estás comigo ou estás com outra pessoa que corria, era igual. Não te sei explicar porquê, não te sei responder se é qualquer coisa que já vem de Não mim. serão os adultos que criam essas barreiras nos mais novos? Sim, 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 eu percebo o que tu queres Pois, dizer, mas isso não se aprende nos livros, é qualquer pois coisa não. que nós absorvemos do meio onde estamos inseridos e absorvemos das pessoas que estão ao nosso Ah, redor. claro. Não sei, talvez uma questão também de sensibilidade. Não. Afinidade, própria sensibilidade, mais sobre isso, sobre afinidade. Alberto, e é com afinidade também, com sensibilidade, que eu me despeço desta entrevista contigo, embora de ti não me despeça, porque estamos num quick, É um até portanto, já. é um até já, um até sempre, um até agora, sei lá. É, aí é mais uma hora do que aqui, mas de qualquer maneira o fuso horário não interfere na relação das pessoas quando elas querem estar umas com as outras. Quero Não, agradecer-te realmente em meu nome e em nome de todos aqueles que te vão escutar e ver o trabalho que aqui deixaste partilhado, todo o teu ser aqui partilhado e que depressa possas regressar a este país que precisa do teu saber, do teu ser, sobretudo pessoa, como pessoa que és, para nos ajudar a enriquecer como povo, está bem? Américo, mais uma vez eu é que te agradeço, fico muito honrado pelo teu convite, foi um prazer e espero que a minha experiência destes minutos que gastamos aqui tenha servido para dar algum enriquecimento também a quem nos ouve, não é? Porque no fundo é este o objetivo da tua entrevista, de dar-nos a Sim, sim, ouvir sim, sim. aos outros, e eu espero que enfim, que alguma coisa tenha sido útil para quem nos ouviu e também para quem nos ouviu eu quero agradecer a atenção que nos dispensaram
E mais uma vez um grande agradecimento a ti, que também és um exemplo para mim de coragem e de muita força, de alguém muito positivo, e também da minha parte, a minha admiração por ti. Obrigado, olha, e já sabes, aqui tens as portas abertas, esta é a tua terra e as casas em que eu moro são as tuas casas, portanto, sempre que cá vieres, és bem recebido, já sabes como é que é. Muito obrigado, Américo. Nunca deixes de ser caifanense.